muita alegria e responsabilidade que eu vou tentar explanar algumas situações, alguns sentimentos que acredito que toda a humanidade, o ser humano já passou em algum momento, em alguma fase, em algum ciclo. Referente a um capítulo desse livro aqui, inclusive do Clube do Livro, As Algemas Emocionais da Alma, por Janete da Zambuja Correia, ditado pelo espírito Kafka. Lá no 9º capítulo, ele ou ela nos traz a ansiedade. E quem não tenha dita ansiedade? Eu estou ansioso agora aqui. Mas a ansiedade ela tem que vir em nós de uma forma natural. A Organização Mundial da Saúde conceitua a ansiedade como normal. Mas, porém, ficou muito no ar este normal. Eu posso estar 10 vezes mais ansioso do que você. Então, qual é o grau dessa ansiedade? E da onde que vem os pensamentos que trazem ansiedade? E quais as consequências para o nosso corpo físico, para o nosso psique, né, para o nosso psicológico, e o que causa também na sociedade, por si só, no âmbito familiar, no âmbito da família, o que toda essa ansiedade traz. Mas antes de eu iniciar esse livro, eu gostaria de ler de uma colunista do site A União, do estado da Paraíba, o que ela nos fala sobre a ansiedade. É a colunista Sara Gomes, o nome dela. O Brasil, segundo ela, né, e o que ela trouxe para nós aqui, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo e o 5º mais depressivo. Então veja bem, estamos num ranking meio que negativo, né? Mas o que traz isso para o brasileiro? De que forma isso vem? A Organização Mundial da Saúde, através dela, e devido às circunstâncias que vivemos em relação à solidão, à desigualdade social, salários, vencimentos baixos, quem está hoje em dia com o seu vencimento atualizado? Talvez os políticos, mas vamos deixar eles à parte disso. Falta de segurança pública, estresse no trabalho, relações tóxicas e histórico de vida são alguns fatores que aumentam o nível de estresse, podendo desencadear um transtorno de ansiedade, estados de ansiedade frequentes e intensos, desencadeiam sofrimentos psicoemocionais, aumentam também as chances do indivíduo desenvolver diabetes, isso é muito sério hoje em dia, né? Pressão alta, câncer e AVCs. Então veja como isso está quase que diariamente conosco. E muitas vezes não temos a percepção da dita ansiedade. E a Bíblia ou outros livros de outras religiões, eles nos advertem já há muito tempo. Aqui, por exemplo, na Bíblia do Antigo Testamento, em Filipenses 4, capítulo 4, versículo 6, já fala sobre as aflições. Aflições, depressões, anseios, ansiedades, é tudo a mesma coisa.
no versículo 6 do Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 de Filipenses. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E no Evangelho segundo o Espiritismo também, se não me engano, no capítulo 5, bem-aventurados aflitos. Entrando então no livro As Algemas Emocionais da Alma, que peguei como roteiro para falar um pouco sobre a ansiedade. Inclusive, no meu entendimento e no meu gosto, foi o livro que mais me tocou, porque há vários subtítulos. Eu até me atrevo a dizer alguns. Sendo algemas, né? Medo, inveja, ódio, tristeza, avareza, soberba, maledicência, crueldade, ansiedade, luxúria, culpa. Superstição, indecisão, desconfiança, mágoa, preconceito, preguiça, descrença, falsidade, ignorância, vaidade e egoísmo. Então veja o que temos. E segundo uma irmã muito antiga aqui na casa, eu acostumei a ouvir essa frase: que não somos aqui mocinhos, né? Somos todos um pouco bandidos. O nosso passado espiritual, as vivências passadas, a gente conhecendo a nós mesmos, já dá para ver mais ou menos o que fomos. Até se tivesse um vidente, se é que existe, eu não gostaria de saber quem eu tinha sido. Eu acredito que muitos não gostariam de ter esse privilégio. Entrando então no livro, no capítulo 9, ansiedade. Aqui, Allan Kardec, no livro A Gênese, já traz uma abertura. O homem encara com ansiedade o desconhecido, e que tem fatalmente de penetrá-lo, de conhecê-lo. Gela-o a ideia do nada. Diz-lhe a consciência que alguma coisa lhe está reservado para o além do presente. O além do presente pode ser daqui a 1 minuto, daqui a 1 hora, daqui a 10 anos. Então, se eu começar a refletir sobre daqui a 10 anos, talvez eu não viva o presente. E aí que muitas vezes mora a ansiedade, que é uma das chagas, né, que carregamos, que traz muito mais enfermidades. Muitos suicídios ocorrem com a mão da ansiedade. Divaldo Franco relata em vários vídeos no YouTube que de 2025 acima, nós vamos passar muitos quadros de ansiedade, de depressões e suicídios, atentando sobre os suicídios na infância, que é uma coisa muito grave, muito severa. Iniciando então o livro. A ansiedade consiste na angústia, ânsia e sofreguidão pelo futuro desconhecido. É aquilo que eu falava, o nosso amanhã, o nosso depois, daqui a pouco, a gente não sabe, na verdade. É o sofrimento causado pela incerteza da realização de metas pré-estabelecidas, a curto ou a longo prazo, ou pelo receio dos acontecimentos desconhecidos. Também é aquilo que eu falei, tudo que a gente não conhece, a gente tende a temer, né? Não é verdade?
decorre do medo, da impaciência, do cansaço, dos traumas, da insegurança ou a imaturidade. Muitas vezes a gente diz assim, mas eu tenho 50 anos, eu sou uma pessoa bem experiente, bem vivida. Nem certo. A gente vê aí pessoas de 70, 80 anos aí, dando um exemplo negativo até para as crianças, na verdade. A maturidade não está ligada com a idade. Não. Tem jovens aí muito mais humanitários do que nós próprios. E muitas vezes até ateus são. Tem muito ateu mais caridoso do que as entidades de caridade. Nos tempos atuais, em que os aglomerados humanos são imensos e as cobranças sociais são inúmeras e infindáveis, somos muito cobrados na sociedade. Desde o nosso dito Face, muitas vezes estamos lá fazendo uma selfie num local bonito, não estamos nem vivendo aquele local bonito, não estamos ouvindo o canto dos pássaros, não estamos vendo o colorido das flores, mas eu tenho que postar. O Escapinho vai acessar, o Supinton, a Greta, não vão acessar. São pequenas cobranças, fora as nossas ostentações. Eu tenho que comprar um Camaro. O meu vizinho comprou um Camaro amarelo, vou comprar um Camaro, sei lá, vou inventar um outro Camaro. Então, são cobranças que, se a gente não frear esse impulso materialista, a gente vai ostentando. Dali a pouco a gente está com 50 correntes no pescoço, com um tênis mais caro do que o nosso vencimento. Então, essas coisas tendem a nos pegar um pouco. Muitas vezes discorre isso da ansiedade, descontrolado muitas vezes. É comum a angústia emocional quanto à realização dos sonhos e solução de problemas, desde os mais simples até os mais complexos. Com a evolução industrial e tecnológica, surgiram novas exigências sociais relativamente à forma de conduzir a existência para a manutenção da sobrevivência. É o que eu falava, tem muitas coisas que hoje em dia a gente não precisa. Não precisamos, tem coisas que é fúteis para nós, mas ainda está nessa manutenção da sobrevivência. Ainda temos coisas que não há necessidade. Quando a gente abre o roupeiro nosso, principalmente mulheres, sem ofender, usam todas aquelas roupas? Não. Os homens que têm ferramentas, têm isso, aquilo nos galpões, na oficina, vamos usar tudo aquilo? Sobrevivência do convívio, da saúde, do bem-estar e da evolução intelectual. É evidente que tem tecnologias hoje em dia que a gente tem que estar a par, mesmo no Face e outros, que digo Face porque é o mais comum, não estou fazendo nenhuma apologia ao Face. Mas tem muita informação boa. Só que a gente tem, Jesus nos dizia, né, separar o joio do trigo, porque senão quando vê a gente já está se alimentando de coisas nocivas para nós. Para nossos, e aquilo discorre, transferimos para nossos semelhantes. Então a gente tem guerras que a gente não precisa comprar. Tem batalhas que não são nossas. E muitas vezes a gente vai lá naquele site de relacionamento social. Não, mas eu vou botar minha palavra. Não precisamos trazer esses anseios dos outros. Não. Temos isso. Mas vamos ficar mais serenos, mais tranquilos, vamos deixar as boas energias para ser bem canalizadas. Assim, o homem se vê diante de inúmeras solicitações diárias e, por consequência, acaba acelerando o ritmo da existência. O que a sociedade está, o que está acontecendo com nós, a gente só diz que não temos tempo. Mas se a gente quer, a gente tem o tempo.
Eu tenho minhas irmãs, tenho meus irmãos, nunca sobra tempo, mas se eu quisesse, teria tempo. É essa aceleração de tudo, a gente tem que fazer as coisas que a gente acha que tem que fazer no mesmo momento, na mesma hora. Não! A gente tem que entender uma coisa, que Deus, Ele tem seu tempo. Até Raul Teixeira tem um livro, inclusive do livro aqui, Tempo de Deus. Não é ao mesmo tempo nosso. Isso aí diminui muito o sofrimento de nós. A gente quer passar naquele concurso, a gente quer comprar aquela coisa, a gente quer isso, quer aquilo. Não acontece, a gente cai na frustração, na ansiedade, no desânimo. Mas temos que analisar o tempo de Deus. Não é igual ao nosso. Talvez se aquilo viesse, talvez a gente colocaria tudo fora, no bom ou no mau sentido. Não é verdade? Vamos refletir sobre esse tempo de Deus. Nos falta muito. Nos traz a esperança do verbo esperançar. Mas nem sempre consegue dar conta de tudo. Em decorrência, nós não conseguimos, né, dar conta de tudo. Em decorrência, surgem inúmeras inquietações, né, além da ansiedade, são inquietações, conflitos e cobranças íntimas. As cobranças íntimas a gente leva para o trânsito, a gente leva para o sono, a gente não dorme direito, nos cobra, temos que exercer o auto-perdão. Sem termos e sem exercermos o auto-perdão, não vamos conseguir perdoar, não vamos reparar o erro quando nos perdoam, e por aí vai. O legítimo atraso para nós. São tantas experiências oferecidas, algumas que se completam e outras que se eliminam, que torna-se difícil conciliar excessos de ofertas com necessidades. A ansiedade se instala desde o momento em que sabemos que teremos que decidir algo no rumo das existências. Quando a gente percebe que a gente tem que ter uma determinada ação de algo que a gente não tem conhecimento, a gente tende a ficar ansiado. Mas aí eu pergunto, é de 0, 1 a 10? Aí entra novamente o orar e vigiar, né? Temos que saber o que estamos sentindo. Temos que analisar o que estamos sentindo. Esse pensamento, esse sentimento é meu? Lá no Livro dos Espíritos, na 459, se não me engano, 459. Até inclusive eu estava procurando essa questão, quando eu abri o Livro dos Espíritos, descolou essa página, na questão que eu estava procurando. A 459. Influência oculta dos espíritos sobre nossos pensamentos e sobre as nossas ações. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Resposta. A esse respeito, sua influência é maior do que credos, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Então veja bem como temos que observar essas atitudes, temos que observar se esse pensamento é nosso ou não, já tendo um pensamento que, esse pensamento não é meu, já é o primeiro passo para a gente filtrar, para a gente ver se esse pensamento realmente é nosso ou não. O vigiai e orai. A insegurança é decorrente de uma série de fatores vivenciados. São derrotas, dores, tragédias, sustos e incontáveis situações já experimentadas e que geram
incerteza quanto ao rumo de cada situação. Quando vivenciamos uma situação difícil e não a superamos, o reflexo se estende por incontáveis ciclos ou existências. Vejam bem. Esses traumas, quando não superamos, podem trazer doenças psicossomáticas, depressões que se arrastam a vida inteira. Eu conheci uma senhora que ela, dentro do corpo físico, ela tomava 5 medicamentos antidepressivos. E foi numa ligação dentro do meu serviço, na madrugada, que ela se sentiu só, essa senhora, e não tinha para quem ligar, ligou para a polícia militar. E através do conhecimento que eu tinha no reiki, do saber que existia o reiki, porque é o mesmo passe. Ela, dali um tempo, foi atendida uma ocorrência próximo da casa dela, e ela se aproximou, e dela, pelo nome do fardamento, ela me identificou. Ela disse que só faltava um remédio antidepressivo que ela não tinha conseguido ainda, devido aos passes que foi feita a terapia reikiana. Então, o nosso passe magnético é uma coisa divina, e temos que atentar para isso sempre. É muito importante o passe. O grau de superação está na medida da capacidade de trabalhar as emoções geradas e transformá-las em lições positivas para o futuro. Essa é a verdadeira chave. Sofremos. O apóstolo Paulo, se eu não me engano, a Margareth pode me ajudar porque ela já leu bastante esse livro, né? Se eu não me engano, no livro Paulo e Estevão, ele diz que o que iguala o ser humano na Terra são as dores e os sofrimentos. Então, uns mais, uns menos, mas temos o corpo físico e teremos dores. E ainda aprendemos com o sofrimento. Temos que trazer lições, como diz o livro, positivas para o futuro. Porque imagine se lembrarmos do passado sofredor sem tirarmos uma conclusão. Seria um futuro sofredor também? Para modificar emoções é preciso estudar as causas. Aonde estão as causas? O que são essas causas? Vamos atentar para isso, olhar mais para o nosso íntimo. O que está me afligindo? O que está me perturbando? Por que essas dores? Verificar profundamente a essência dos acontecimentos. Analisar os fatos e confrontá-los com as reações. Concluindo se estas são ponderadas e benéficas ou exageradas e prejudiciais. Muitas vezes ansiamos, sofremos mais do que a própria situação no passado, no futuro, mais do que aquela situação. E muitas vezes sofremos antes sem aquilo acontecer. O amanhã não nos pertence, vocês dão uma virada numa coisa ou outra, e aí sofremos com antecipação. Nós humanos não estamos nesse momento inteligentes. Temos que ser responsáveis, temos que nos preocupar, mas deixar a coisa fluir para tentar buscar uma solução para aquele futuro problema. Tratar bem a família, dormir em paz e amanhã acordar com um novo dia e com a certeza e a fé, que é muito importante nessa hora, que vamos solucionar esse problema. O que podemos tirar de proveito e o que nos perturba e nos prejudica? É preciso identificar os sentidos negativos decorrentes dessas emoções para que não voltem a ser
despertados quando vivenciaram situações semelhantes. É aquilo que no parágrafo antes dizia, que temos que fazer de nós gerar aquela lição positiva, para que a gente não volta àquela sofrência do novo, semelhante àquela. Eu vejo que isso não é uma coisa muito fácil. Tem irmãos que deixam uma vida inteira na ansiedade, nos problemas. Quem de nós que não encontrou uma pessoa que há muito tempo não via, que ela bate na mesma tecla do mesmo problema, vai ler 20 anos. Aquelas pessoas ao redor dela já não estão mais e continua batendo naquela tecla. Não havia uma necessidade. A vida não flui. Em cada situação da vida, temos que avaliar acontecimentos e extrair deles uma lição, como eu tinha dito antes. De nada adianta lamentos, o descontentamento, a culpa, a acusação. Tais sentimentos apenas atrapalham o discernimento e tornam mais difíceis as decisões. Além de torturarem a alma e atraírem energias semelhantes, aqui novamente, lá no Livro dos Espíritos, né, nós atraímos o correspondente. Se estamos nervosos, ansiosos, se não saímos daquele patamar vibratório, a espiritualidade inferior vai se afinizar conosco, vai insuflar ideias, vai nos dizer coisas, e muitas vezes a gente está nas mãos dos irmãozinhos da espiritualidade, inferiores que nós mesmos, com os nossos sentimentos e pensamentos, trouxemos ao nosso redor. E temos ainda mais, temos que pedir para o nosso poderoso Deus e perdão a esse Espírito por quem trouxe a nós, e pedir ao nosso bondoso Deus a misericórdia desse Espírito, porque foi a nossa inferioridade que trouxe ele até nós. Nós usamos a nossa inferioridade e ele, com a afinidade, ele se aproximou de nós. Mas é a nossa culpa. Temos aqui do livro Jesus, o Celeste Amigo, eu gostaria no capítulo 12, as causas do sofrimento. Inicia assim: muitas vezes o ser humano não se dá conta da grande cota de seus sofrimentos, limitações e dores. É devido à sua ignorância no sentido de não ter conhecimento, que torna densa a sensibilidade, que obscurece o discernimento. Não entendemos, fica nebuloso, fica escuro, impedindo de que se desenvolvam as potências da alma. Todos nós somos um universo de conhecimento. Ninguém pode dizer eu sou mais ou menos. Não. Nós temos títulos, né? Nós temos cursos, mas a sabedoria vai mais além disso. Esse trecho aqui foi do Espírito Camilo, do livro do Raul Teixeira, A Carta Magna da Paz, capítulo 13. Quanto aos erros, quer dizer, para não errar na questões das ansiedades, do que pensamos, para não errar, pensamos exaustivamente nos pontos negativos. Na realidade, é um erro nosso. Todos nós somos assim. Não temos que pensar no pensamento positivo. Não vai dar certo. Caso não ocorra, não era para mim. Não é o tempo meu, é o tempo de Deus, como eu disse antes. E isso aqui gera uma psicosfera negativa. Quando tu pensa primeiramente no negativo, vai eu sair na rua, tá meio escuro, eles vão me assaltar. Um dia vai, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Não é fácil, não é, mas vamos pensar nisso.
negativos de uma determinada situação. Para o êxito, devemos avaliar com serenidade. Me faz lembrar nosso irmão e amigo, sempre com a palavra serenidade. Fortalecer os pontos positivos e acreditar na própria capacidade de superação dos obstáculos. Crer em nós. Eu posso, entende? Dentro da medida do possível, né? Não podemos só ser um Ícaro da vida querer voar, não. Vamos dentro da nossa realidade. Grande parte dos seres humanos tem receio do fracasso, da derrota e da dor, como eu tinha falado antes, ao passo que não consegue estabilizar as próprias emoções e canalizá-las para fins produtivos. Isso aqui vai uma demanda de experiência até reconduzir as nossas emoções. Não são coisas tão fáceis assim. Mas, aqui já diz o caminho. Vamos reconduzir para melhores emoções. Estar ansioso é estar abalado, triste, cabisbaixo, passível de potências de instabilidade. Quando a instabilidade emocional se perpetua, a ansiedade lhe faz companhia e é mais difícil se torna o reequilíbrio. Então, quando a ansiedade nos toma por quase que total o nosso dia a dia, amanhecemos, não dormimos bem, amanhecemos ansiosos, pegamos o carro no trânsito e alguém faz uma manobra um pouquinho radical, nossa, já vamos lá para a idade medieval, lá querendo trucidar, decapitar e fazer horrores. Vamos tentar, erramos também, vamos tentar, né, serenar, deixar mais suave as nossas emoções. E tentar pensar bem. Nervoso, tenso, estressado, não vamos pensar bem. Isso está longe da nossa situação humana. Não vamos. A ânsia de romper barreiras, realizar sonhos e afastar dificuldades gera uma angústia imensa, principalmente para aqueles que estão passando por fases de sofrimentos. Isso pode ocasionar, além de abalos espirituais, mazelas físicas, como eu disse aquela hora, doenças, depressões, doenças que não conseguimos, mesmo com situações medicamentosas, o remédio ele só remedia, não é verdade? Já está no nosso perispírito. Eu até não vou falar sobre perispírito agora, porque é muito complexo, mas é um corpo etéreo, digamos assim, na espiritualidade vaporoso, que nos completa com o corpo físico, o corpo perispiritual e a nossa alma. Muitos chamam de espírito, mas um espírito encarnado é a nossa alma. Estamos vivendo uma experiência corporal, logo o corpo sofre diretamente todos os efeitos. Estamos no mundo material, se sofremos abalo, vamos sofrer no corpo físico. O lado psicológico vai afetar também, mas vai decorrer para o corpo físico. Cabe a cada um conhecer o próprio organismo, observando o que lhe faz bem e o que lhe faz mal, e mudar as atitudes nocivas. Se assim não proceder, trará consequências, ou seja, doenças. Só mais um trechinho. A sociedade se faz notória no olhar, a ansiedade se faz notória no olhar, nos gestos, no modo de caminhar, no tom da fala e na postura. Ou seja, quase sempre somos retratos fiéis. Tem aquela frase que a gente diz, né? Ah, o Edson está vindo lá
dá para ver que ele está triste, está abalado, está ansioso, está se arrastando. É a expressão popular que temos, né? E é perceptível isso nas pessoas. Em nós, por exemplo. Quanto à idade adulta, como falava antes, na idade adulta, fazemos o possível para demonstrar a maturidade. Fazemos o possível, não é verdade? Que nem sempre possuímos. Não basta parecer ser, é preciso vivenciar a fase adulta com a verdadeira demonstração da maturidade. O que se demonstra na prática das boas escolhas e do adequado comportamento. O processo de maturidade é lento e contínuo, e alguns só o completam ao final da existência. Ao passo que a vida nos exige posturas retas e conduta adequada. Cada um mostra ao mundo, nas melhores atitudes, o quanto ainda precisa se estabilizar emocionalmente. Pergunta-se então, habitamos um planeta de moradores maduros ou imaturos? Temos que pensar sobre isso também. Somos realmente adultos espiritualmente? Temos que pensar isso também. Já estamos passando um pouquinho do tempo. É sobre a ansiedade, sobre as aflições e os sentimentos. No item 7 do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o item 7 das causas anteriores às aflições. Só o item 7. Os sofrimentos causados por causas anteriores, são frequentemente como as das faltas atuais. A consequência natural da falta cometida quer dizer que, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez aos outros suportarem. Veja que estamos aqui fazendo uma colheita, não é verdade? Plantamos o que queremos, mas a colheita é obrigatória. Se foi duro e desumano, ele poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se for orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se for avarento e egoísta, ou se fez mau uso de sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Veja que estamos num mundo de provas e expiações. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos. E assim segue adiante. Bom, meus irmãos, era mais ou menos isso que eu tinha para trazer para vocês sobre a ansiedade. Não podemos ficar de braços cruzados, pensando várias coisas, ansiosos. Nos recolhemos ao quarto, a um local mais tranquilo e sereno. Vamos fazer aquela bendita prece, não é verdade? E trazer inspirações para bons pensamentos. Ali estamos trazendo os espíritos amigos que nos envolvem, nosso anjo de guarda, nosso guia espiritual, para que tenhamos um amanhã mais feliz.